Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que temos aqui para ouvir a tua voz, para aprender um pouco mais. E, Senhor, que o Senhor nos ajude nesta manhã. Nós queremos aprender como diz o próprio título da série, caminhar por fé. É isso que nós queremos, entender melhor o que é a fé bíblica. Ajuda-nos, ensina-nos e abençoa-nos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Obrigado, Yuceia, pelo selo que você comprou. Obrigado a Diana Lee, pelo selinho também que comprou. Muito obrigado. São 3 selos até agora. Deus abençoe vocês. Muito bom. Bom, vamos lá, gente. Vamos para o nosso tema. Vamos lá, meus amigos do Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, e os amigos do Instagram, Ronaldo Bezerra _. Como essa live aqui, ela vai para também o YouTube. É importante você no YouTube curtir essa mensagem, dar um like aí no YouTube e compartilhe com alguém, faça um comentário. É importante você também aí me seguir no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Você pode assistir outras mensagens e compartilhar as músicas e mensagens que tem no meu canal no YouTube. Então, amigos, vamos lá. Vamos lá, queridos, vamos lá. Eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês responderem. O que é que mais te fascina nos relatos bíblicos? O que é que te chama a atenção? O que é que te encanta? Né? O que é que mais te fascina nos relatos bíblicos? Vamos lá. Escrevam. O que é que mais te fascina nos relatos bíblicos? Vamos lá. Eu quero ler o que é mais te fascina nos relatos bíblicos. A Carol disse a humildade de Jesus, a Dani disse a perseverança, o Carlos disse o amor e a sabedoria de Cristo. O João está perguntando como é que compra o selo. João, é aqui no cantinho inferior da sua tela aí mesmo. No canto inferior está escrito comprar os selos, né? E você pode clicar e ele vai te mostrar como adquirir. Vamos lá. O carinho de Jesus, disse a Maria Botelho, tem com os pequenos na fé. O aprendizado das leituras. Os milagres, disse a Teresa, né? Os milagres de Jesus. Os milagres que aconteceram na Bíblia. A Ângela Rodrigues disse o amor de Jesus pelas pessoas. O Marcel disse a fé dos grandes heróis da Bíblia. A Adriana Amaro escreveu o amor de Jesus. A Daniela escreveu como Jesus trata o pecador. A Ângela Aguiar escreveu a comunhão, fé e perseverança. Vamos lá, gente. Escrevam. Você que chegou agora na live. Você que chegou agora, o que é que mais te fascina nos relatos bíblicos? O que é que mais te fascina? A fé, a perseverança, os cuidados de Jesus. Que Deus não olha para as nossas deficiências, mas nos encoraja a continuar, disse o Clóvis. Vamos lá, o que é que mais te fascina? A Ed escreveu a maneira como Jesus se relacionava com as pessoas. Muito legal. A Val Lima disse a compaixão. A Elaine disse a fé. Meu amigo Denis Delanava, ótimo dia para você também, amigo. A Adriana disse a disponibilidade de Jesus. Flávia disse a fé inabalável. Vera Lúcia, a fé de Abraão. O que é que mais te fascina? O que é que te encanta assim quando você vê? O que é que te traz um impacto? São os milagres de Jesus, os milagres que aconteciam na Bíblia, as coisas fascinantes. O que é que te chama atenção?
Hã? As obras que eram realizadas por grandes homens de Deus na Bíblia. O que é fascinante, né? O que nos encanta, assim? O que chama a atenção da gente? O Denis disse a esperança da vida eterna. A Flávia disse o amor de Deus por nós. Estela também escreveu o amor de Deus para com o seu povo. As respostas, disse a Andréia, as respostas que ocorrem através da oração. A Adriana Benia escreveu os milagres. A G. Salles também colocou os milagres de Jesus por nós. A Sionara, Deus não desistir do seu povo. Ele sempre está disposto a nos perdoar. A Meire escreveu as promessas. Olha quanta coisa, gente. A salvação, disse a Eliana. Olha só, a misericórdia e a fidelidade de Deus, disse a Sandrinha. Eu queria convidar vocês a abrirem um texto comigo, são poucos versículos. Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 26, que diz assim, amigos, olha lá. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E aí, na continuação, disse: abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordar Jesus, clamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Tudo se acalmou e ficou tranquilo, diz o texto. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? O que é que mais te fascina nos relatos bíblicos? Disse o Carlos aqui. De fato, o que chama atenção foram os milagres, o mar vermelho, maná do céu, colunas de fogo, anjos. Fico tentando imaginar essas coisas, disse o Carlos. Enfim, várias coisas vocês escreveram aqui do que mais fascina, do que mais encanta, né? E, meus amigos, deixa eu dizer para vocês aqui algo importante. Todos nós aqui temos um fascínio pelo sobrenatural. Todos nós temos um fascínio pelo sobrenatural. Não é verdade? O sobrenatural encanta. O sobrenatural chama atenção. Desperta curiosidade. Nós queremos ver o sobrenatural. E por que nós somos fascinados por essas coisas, gente? Por que nós somos tão fascinados por essas coisas? Porque é o seguinte. Porque nós vivemos num mundo tão previsível. E a rotina da vida é tão igual, que quando acontece alguma coisa que quebra essa rotina e nos lança para uma dimensão diferente, uma dimensão extraordinária, aí nós ficamos maravilhados. Percebe? A vida acontece dentro de uma lógica. E sempre que alguma coisa foge a essa lógica, ela vira um espetáculo. Então, a pergunta que eu fiz, né? O que é que mais nos fascina nos relatos bíblicos? São as coisas extraordinárias que tem na Bíblia. Isso nos fascina, nos encanta. Como disse aqui alguém, né? O mar vermelho se abrindo e 2 milhões de pessoas passando no meio dele. O sol parou, os leprosos foram curados,
não é? Mortos ressuscitaram, cegos enxergaram. Tantas coisas aconteceu na Bíblia, nos relatos bíblicos, enfim, são muitas coisas, são muitos relatos com coisas extraordinárias, são histórias extraordinárias. Mas deixa eu dizer para vocês aqui, e o que eu vou conversar com vocês nessa manhã, é importante você ter muita atenção para você não perder a linha de raciocínio, a ideia do que eu quero compartilhar com vocês. Tudo isso que eu estou falando para vocês é muito legal, é verdade, muito bom, encanta, fascina. Quando a gente olha as Escrituras, a gente vê os milagres de Jesus. Eu mesmo tenho falado em nossa comunidade nesses dias sobre esses milagres. Falei sobre a mulher pecadora, né? Eu falei sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro, né? Depois as ataduras de Lázaro. Eu falei sobre vários temas relacionados aos milagres de Jesus. Isso encanta a gente, é claro. Mas tudo isso se torna até perigoso porque a gente fica tão encantado com os relatos dos milagres que a gente pode perder outras coisas lindas que tem na Bíblia e que não são tão espetaculares. Então a gente precisa ter uma atenção aí especial, para a gente não ficar focado só no extraordinário, no espetacular, e não perder outras coisas importantes e lindas que a Bíblia mostra. Por exemplo, gestos de afetos, humanidades, solidariedades e tantas outras coisas que são coisas lindas que a Bíblia também mostra. Também mostra. Mas que podemos perder porque ficamos mais fascinados pelas coisas extraordinárias. A gente perde essas coisas mais simples, que são lindas também, porque a gente fica focado apenas no extraordinário, no espetacular. Entende? Então, o texto que nós acabamos de ler, lá do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22, mostra uma história extraordinária, não é verdade? Que história extraordinária! Mas o que é que deixou os discípulos maravilhados dentro daquele barco? O texto fala, passemos para o outro lado, eles estavam no barco, os discípulos junto com Jesus. O que é que deixou os discípulos maravilhados dentro daquele barco? Me falem. Eles ficaram encantados com o poder que Jesus teve de acalmar o vento que estava furioso e as águas que estavam violentas. Não foi isso que a história mostrou para nós? Eles ficaram encantados com isso. Olha o poder. Olha o poder. O texto mostra para nós, quer ver? Ó? Olha só lá. Eles ficaram amedrontados, mas ao mesmo tempo admirados. E eles diziam, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Eles ficaram assim, extasiados com o poder de Jesus, com o extraordinário, como eu e você ficaríamos também. Não é? E quando termina o episódio, a gente vê aqui os discípulos perguntando uns aos outros, como eu mostrei para vocês no versículo 25. Eles estão dizendo, puxa, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Os discípulos, eles repetiram o mesmo padrão que eu e você temos. Sabia disso? Repetiram a mesma dinâmica, o mesmo padrão. E qual é o padrão? É o de nos encantarmos com o fantástico, com o extraordinário. Até porque realmente é fantástico. Ou não? Imagina só a cena. Lá com Jesus no barco e Jesus mandando o vento acalmar, a tempestade acalmar e a coisa acontecer. Você imagina que fantástico realmente é. É fantástico a gente ver uma pessoa apenas falar com o vento e o mar e tudo se acalmar. Ou não? Então os discípulos, eles ficaram assim, maravilhados com aquele milagre. Uau! Maravilhados. Mas este episódio, essa história, tem outras
coisas aqui que a gente precisa estar atento. Tem outras coisas que nós temos que observar. Então veja, você pode ir a uma igreja evangélica, você pode ir a uma igreja católica, você pode ir a uma romaria da Nossa Senhora Aparecida, você pode fazer a corrente da oração lá da igreja no bairro, em busca de ver esse fantástico, esse maravilhoso milagre. Mas se você colocar a sua fé neste foco espetacular, é possível que você perca outras coisas lindas que estão ao seu redor e que não são tão assim espetaculares, mas que têm também uma beleza linda que precisa ser vista também. Então, gente, nós precisamos mudar o foco da nossa fé para ver outras coisas. A gente precisa mudar o foco da nossa fé para nós vermos outras coisas. Se você quiser ter uma fé que não seja apenas centrada no espetacular, então você precisa conhecer outras dimensões da fé. Eu vou repetir isso para você. Se você quiser ter uma fé que não seja apenas centrada no espetacular, então você precisa conhecer outras dimensões da fé. E qual é, pergunto a você, qual é a fé que precisamos? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta manhã. Qual é a fé que precisamos? Você quer anotar? Primeiro, número 1, a fé que precisamos é a fé que nos faça descansar. A fé que precisamos é a fé que nos faça descansar. Qual é o grande problema das pessoas hoje em dia? Qual é? É que muitos estão vivendo uma dimensão de fé apenas voltada para o espetacular. Mas não conseguem dormir e descansar. Presta atenção no que eu estou dizendo. Olha a linha de raciocínio. Tenha atenção, não se distraia. Qual é o problema de hoje em dia? É que muitas pessoas estão vivendo numa dimensão de fé apenas voltado para o fantástico, para o espetacular. Mas elas não conseguem dormir e descansar. O que nos fascina aqui nesse relato bíblico, para mim, não é o poder que Jesus tinha de acalmar os ventos. Até porque para Jesus isso era simples. Poxa, ele é o Criador dos céus e da terra. Pela sua palavra tudo foi criado. E é no poder da sua palavra que tudo subsiste. Ele é o autor e o sustentador do universo. Então, gente, o Criador do universo olhar para o mar e acalmar este mar não é grande coisa, convenhamos. Não é verdade? Mas aqui, o que nos fascina é a capacidade que Jesus teve de dormir no meio de uma tempestade. É isso que me chama a atenção. Acalmar vento e tempestade, para ele, tira de letra. Ele é o criador e sustentador de tudo. Mas o que chama a atenção nesse texto, para mim, é a capacidade que Jesus tem agora de dormir no meio de uma grande tempestade, que, como diz o texto, era perigosíssima. Então, meus amigos, nós não devemos buscar uma fé que só tem valor quando ela calma ventos. Nós precisamos de uma fé que seja operante para nos fazer dormir no meio de qualquer tempestade. Aí sim. Aí você pode dizer assim para mim hoje: mas Ronaldo, poxa, Jesus podia dormir porque ele sabia que mais tarde ele acalmaria os ventos, ele acalmaria a tempestade. Isso aí ele já sabia. Como eu não sei se eu vou acalmar os ventos e as tempestades da minha vida, eu não consigo dormir. Eu não consigo. Mas, gente, milagre mesmo. O que é milagre? Milagre é você conseguir dormir no meio de uma tempestade. Isso é milagre. Quando acontece algum problema, a gente não consegue relaxar.
a gente não consegue dormir, é ou não é? A nossa cabeça fica 1000 por hora. Como diz a turma, né? Fica a milhão. Nós ficamos tensos, nós ficamos ansiosos, nós ficamos angustiados, com medo, ficamos irrequietos. É isso que acontece quando a gente enfrenta problema, a gente não consegue relaxar. Mas o que fascina, o que nos fascina nesse texto é ver Jesus dormindo. Jesus conseguiu dormir não porque ele estivesse prevendo que depois ele iria acalmar os ventos e a tempestade, mas ele dormiu, gente, porque diferente de mim e de você, diferente de nós, ele não precisava ter todas as circunstâncias e variáveis debaixo do controle dele para poder dormir. E a nossa lógica, qual é? A nossa lógica é essa: nós só dormimos no dia que nós achamos que nós temos o controle sobre todas as variáveis e circunstâncias. Essa é a nossa lógica. Então, nós precisamos de uma fé que não precisa necessariamente ter as variáveis debaixo do nosso controle, gente, para então a gente dormir e descansar. Porque nunca iremos ter o controle de todas as coisas. Nem sobre a nossa própria vida nós temos o controle. E a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a alguns minutos. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. E esse é o grande problema religioso da fé. Esse é o grande problema religioso da fé. Porque nós entendemos fé como a capacidade que nós vamos ter na igreja de trazer todas as variáveis debaixo do nosso controle. E aí então a gente diz assim: já sei, vou fazer a campanha das 12 semanas da conquista. Já sei, vou fazer a corrente da vitória. Já sei, vou fazer a novena para Santo Expedito. Ou, já sei, vou fazer a semana de jejum lá na igreja. E a gente faz isso achando que nós estamos cobrindo todas as dimensões da vida para tê-las debaixo do nosso controle e então poder dormir em paz. Engano, gente. Nunca conseguiremos trazer todas as dimensões da vida para debaixo do controle. Nunca. Quando a gente acha que tem tudo sob controle, o que acontece? Surge um problema. Quando a gente acha que está tudo certinho, tudo controlado, surge um outro problema. Essa é a dinâmica da vida. E se a gente não entender essa dinâmica, nós nunca vamos conseguir deitar no barco. Nunca vamos conseguir relaxar e dormir. E então, você vai carregar aquele sentimento de culpa que muitos têm. E vai dizer: está acontecendo isso, o que é que tem de errado comigo? É alguma coisa errada na minha vida. Gente, não tem nada de errado. O problema é que você está com a sua fé no foco errado. Esse é o problema. Você colocou a sua fé na perspectiva do milagre espetacular. Esse é o problema. Por que Jesus relaxou e conseguiu dormir naquele barco? Por quê? Porque ele sabia que o projeto de Deus para a vida dele não dependia das circunstâncias estarem todas certinhas, redondinhas, bonitinhas. Não. E eu quero dizer para você que para o projeto de Deus se cumprir na sua vida, não depende das circunstâncias estarem certinhas, tudo sob controle. Porque a gente às vezes pensa isso. Que o projeto de Deus vai se cumprir na nossa vida quando a nossa vida estiver tudo redondinho, tudo certinho, tudo bonitinho. E não. A vida de Jesus foi toda redondinha, gente? Foi tudo certinho na vida de Jesus? Não. E a nossa vida também não é. Você nunca vai conseguir resolver todos os problemas da vida antes de relaxar.
Você nunca vai conseguir resolver todos os problemas, todas as dificuldades da sua vida antes de dormir e relaxar. Não. E fé, o que é? Fé é conseguir descansar, mesmo quando tem uma bagunça ao seu redor. Fé é conseguir relaxar, descansar, mesmo quando o mar está agitado, mesmo quando surge a tempestade. E mesmo assim você colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Isso é fé. Isso é fé. Para Deus cumprir o que Ele tem para fazer na sua vida, você crê que Deus tem algo a fazer na sua vida? Você crê nisso? Agora, para Ele cumprir o que Ele tem a fazer na sua vida, você não precisa estar com a vida toda redondinha e ter as circunstâncias sob controle. Não. Mas é no meio do caos que Ele pode fazer com que a sua vida seja tudo o que Ele quer que você seja. Então, gente, é vão dizer: eu só relaxo mesmo no dia que a minha vida estiver tudo sob controle. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu só relaxo mesmo nessa vida o dia que minha vida estiver toda redondinha, toda certinha. Isso não existe. Pensa uma coisa comigo. Há 5 anos atrás, vamos olhar para 5 anos atrás. Você imaginava que a sua vida iria estar do jeito que ela está hoje? Olhando para 5 anos atrás, a gente imaginava que surgiria uma pandemia? Nós estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje? Você que perdeu um familiar, há 5 anos atrás, você imaginava que surgiria uma pandemia e que com essa pandemia, através dela, você perderia um familiar? Perderia um marido, perderia um filho, perderia a esposa, perderia um amigo. Você imaginava isso? Não, nenhum de nós. Se você não teve como controlar a sua vida de 5 anos para trás até hoje, como é que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Se a gente não conseguiu controlar antes, como é que vai ser depois? Como é que vai estar a nossa vida daqui a 5 anos? Com certeza, gente, nós não temos a menor ideia do que vai ser. Nós não temos a menor ideia do que vai acontecer daqui a 5 anos. Não sabemos nada. Então é o seguinte: usar a religião para controlar as circunstâncias ao redor, e essa promessa que é feita em nome da religião, de que se você servir a Deus, você vai ter todas as variáveis da vida debaixo do seu controle, isso é paganismo, isso não é evangelho. Sabia disso? Eu vou repetir isso para você, que isso é muito importante. Usar a religião para tentar controlar as coisas, as circunstâncias ao redor, e essa promessa que é feita em nome da religião, de que se você servir a Deus, você vai ter tudo sob controle, todas as variáveis debaixo do seu controle, isso não é bíblico. Isso não é evangelho, isso é paganismo. Porque é o pagão que acredita que tem energias positivas e energias negativas. Então ele precisa anular as energias negativas para poder relaxar e descansar. Obrigado, Jaqueline, pelo selo que você comprou. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Entende? O pagão acredita nisso. Energias positivas e negativas. Então ele precisa anular a negativa para ele poder então descansar e relaxar. Mas nós cristãos, diferente. Nós precisamos, queridos, nós não precisamos ter medo de pragas e maldições, como muita gente tem, muito crente tem, né? Infelizmente. Acho que uma das mensagens que mais recebo na vida é sobre isso. Crente com medo de praga, com medo de maldição. Será que a minha vida não vai porque é uma maldição, porque é uma praga que jogaram em mim? Eu estou falando de crente que diz que teve uma verdadeira experiência com Deus, hein? Tem muita gente com medo de praga. Nós cristãos, nós não precisamos ter medo de praga e maldições.
Porque o projeto de Deus na nossa vida não depende do estado em que está o mar, mas depende exclusivamente daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Então descansa em Deus nesta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus sentimentos ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Ele continua no controle de tudo. Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Você crê nisso? Você crê nisso? Que tipo de fé então que nós precisamos ter, queridos? Qual é a fé que nós precisamos primeiro? Qual é a fé que nós precisamos? É a fé que nos faça descansar. Segundo, anote, qual é a fé que nós precisamos? É a fé que não nos faça agir por desespero. Qual é a fé que nós precisamos? É a fé que não nos faça agir por desespero. Gente, não é a fé que acalma os ventos. Não. Talvez eu choque isso aqui falando, né? Alguns não vão entender o que eu estou dizendo. Mas deixa eu dizer, não é a fé que acalma os ventos, é a fé que dá equilíbrio. É a fé que dá sobriedade. Entende a diferença? Hoje em dia, nós vemos muitas demonstrações de fé carismáticas, poderosas, com gritos e palavras de ordem, não é? Mas quando chegam as tempestades, muitos não sabem se comportar. Não há equilíbrio, não há sobriedade. Você já percebeu isso? No culto, o camarada é poderoso. Ele gosta do culto que tem grito. Quanto mais grito, mais unção, mais poder, é o que ele acha. Né? Como eu disse, hoje em dia nós vemos muitas demonstrações desse tipo de fé, essa fé carismática, poderosa, que tem gritos e que tem palavras de ordem. Eu determino, eu exijo e vai acontecer, e o mar vai se abrir, e isso e aquilo outro e tal. Mas quando chegam as tempestades mesmo, muitos não sabem lidar. Muitos não sabem se comportar. Não há sobriedade. Não há equilíbrio. Então, que tipo de fé é essa? Olha que coisa doida, né? Mas é uma realidade. Jesus estava dormindo no barco, diz o texto, não é? E os discípulos estavam desesperados, tentando acordar Jesus. Que fé é essa? Gente, que fé é essa que você se desespera? Que fé é essa que você sai do equilíbrio? Que você fica afoito, desequilibrado, afobado? Se a tua fé, veja, se a tua fé te leva a ser uma pessoa precipitada no momento da tempestade, da tribulação, então não é fé. É apenas demonstração mágica de poder religioso. Não é fé. Porque a fé que vem de Deus, ela traz paz ao nosso coração. A fé que vem de Deus traz paz ao nosso coração. Jesus disse lá em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Palavras de Jesus. Então muitos, quando estão em tribulação, o que eles fazem? Eles esbravejam, eles blasfemam de Deus, eles apontam o dedo na cara de Deus, eles agem com arrogância, eles determinam o que Deus tem que fazer, aí fica aquela coisa arrogante. Isso não é fé, gente. É a fé que me dá a certeza do cuidado paternal de Deus. É a fé.
Então Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai que nos quer bem, que nos ama, que tem o melhor para nós. A nossa relação com Deus é de pai e filho. Não é uma relação técnica de cliente e patrão, de servo e senhor. Não. Eu e você somos filhos, filhos amados de Deus. Então, Ele sendo o nosso Pai, na hora da nossa maior dor, da maior tristeza, o cuidado dele e o seu olhar carinhoso estão na nossa direção. Muitos, quando estão vivendo a maior dificuldade de suas vidas, acabam indo atrás de respostas fáceis. Correm atrás de profeta, de profecia, de curandeiro, de benzedeiras, de fórmulas mágicas. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu já disse isso em outras oportunidades e vou repetir, porque tem gente aqui nessa live que precisa escutar isso. Tem muita gente correndo atrás de milagreiro, de curandeiro, de pastor curandeiro. Ficam para cima e para baixo correndo atrás disso. Tem muita gente que, quando está vivendo a sua maior dificuldade, vai atrás de respostas fáceis. Correm atrás dessas profecias, dessas profetadas, né? Dos profetas que tem por aí. Ficam atrás de fórmulas mágicas. Vai ver que aquele pastor tem algo especial, tem uma fórmula especial. Gente, que fé é essa que na hora do maior sufoco, ao invés de trazer equilíbrio, desequilibra? Que fé é essa? Que fé é essa, gente? Fé é você saber que na hora do seu maior desespero, quando as águas já estão entrando no barco, mesmo assim, isso não causa pânico no seu coração. Isso é fé, gente. Fé não tem a ver com a capacidade de produzir coisas maravilhosas e espetaculares. Não é isso. Fé tem muito mais a ver em produzir pessoas sóbrias. Fé tem muito mais a ver em produzir pessoas equilibradas, pessoas centradas. Fé tem a ver com pessoas maduras. Fé tem a ver com raízes. Fé tem a ver com equilíbrio espiritual diante do perigo e da ameaça. Então, essa capacidade de produzir o espetacular não é própria só dos cristãos. Sabia disso? Você sabia? Que a gente pensa que essa coisa de produzir só o espetacular é só crente, é só... Não é só própria só dos cristãos. Tantas outras religiões fazem isso também. E às vezes até melhor do que muito crente. Então não é isso, gente. Fé é a capacidade de confiarmos em Deus. É a capacidade de confiarmos no caráter de Deus. E isso trazer um equilíbrio para a nossa alma. Deu para entender? E terceiro, você quer anotar aí? Anote, por favor. Terceiro. Número 3, qual é a pergunta? Qual é a fé que nós precisamos? Primeiro, é a fé que nos faça descansar. Segundo, qual fé que precisamos? É a fé que não nos faça agir por desespero. E terceiro, a fé que nós precisamos é a fé que transforma a nossa vida. Precisamos de uma fé que transforme a nossa vida. Gente, nós precisamos de uma fé que não almeje transformar circunstâncias, mas que transforme a nós mesmos. Transformar circunstâncias, olha o que eu vou dizer aqui. Transformar circunstâncias é mais fácil do que transformar a mim mesmo. É mais cômodo
porque assim eu não preciso me olhar no espelho. É mais cômodo porque assim eu não tenho que me confrontar. É melhor. É melhor enfrentar vento e tempestade do que ter que enfrentar a mim mesmo. Então, amigos, quando os discípulos acordaram Jesus, a Bíblia diz, lá no versículo 24 de Lucas 8, que Jesus se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Mas depois Jesus repreende os discípulos. Jesus repreende os discípulos no versículo 25, dizendo o seguinte: onde está a sua fé? E por que foi assim, gente? Por quê? Porque se o nosso coração estiver em tempestade, podemos viver na maior bonança do mundo. Não vai adiantar nada. Porque o problema somos nós. Eu, você. O problema não é o mar ao redor. O mar, todos têm. Eu tenho, você tem. Sua família, seus amigos, todo mundo tem. Então o problema não é o mar ao redor. O mar todos têm, sem exceção. Problemas todos temos e temos muito. E mais, nunca se acabarão. Enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, neste mundo, os problemas não vão acabar. E se acabassem, você pergunta, e se acabassem todos os problemas e você passasse a viver num paraíso perfeito? Gente, a verdade é que não ia resolver nada. Por quê? Porque o problema não é o mar lá fora. O problema é você, sou eu, somos nós. Você percebe? E em outras palavras, aqui Jesus estava dizendo aos discípulos: agora eu quero acalmar o coração de vocês, que está ansioso. O coração de vocês está irrequieto, com medo, tenso. Como é que o nosso coração encontra descanso em Deus? Hein? Como? É aprendendo que Deus vai fazer o que Ele quer fazer em você, em qualquer ambiente ou circunstância, seja na bonança ou na tribulação. A nossa ênfase de fé, gente, não é mudar as circunstâncias. A nossa ênfase de fé é mudar o nosso coração. Pois é o coração que precisa ficar calmo. É o coração que precisa ter segurança, ter paz, ter confiança e descansar em Deus. É o coração. Se Deus mudasse o mundo inteiro, veja, se Deus mudasse o mundo inteiro e eu não mudasse, não ia adiantar nada. Porque não adianta viver em bonança. É preciso aprender a descansar em Deus. Não adianta você viver em bonança se você não consegue descansar. É preciso aprender a descansar em Deus. É por isso que nós vivemos tão ansiosos, gente. Vivemos preocupados, vivemos tristes, irrequietos, inquietos, porque as tempestades, elas só mudam de nome, mas nós não mudamos de nome. E precisamos mudar, não de nome, mas de atitudes, e aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor. Em quem você tem confiado? Você tem colocado a sua confiança aonde? Em quem? Nos homens? É no seu patrão? Em quem você tem colocado a sua confiança? Nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor. Por isso eu pergunto para você aqui, para nós encerrarmos e orarmos. Eu pergunto, onde está a sua fé? A sua fé tem levado você a descansar em Deus? Pergunto. Seja honesto com você. A sua fé tem levado você a descansar em Deus?
Outra pergunta que eu faço a você: sua fé tem te mantido equilibrado a despeito das circunstâncias? Como é que você age quando surge um problema? Com equilíbrio? Ou você é um impetuoso e você sai quebrando tudo e derrubando tudo que está pela sua frente, que tem pela sua frente? Então, sua fé tem te mantido centrado, equilibrado, a despeito das circunstâncias? A sua fé tem produzido transformação na sua vida? É outra pergunta para você pensar aqui. Sua fé tem produzido transformação na sua vida? Mas eu também pergunto para você: você quer experimentar e vivenciar essa fé que nós meditamos hoje? Você quer? Você deseja isso? Lembra que eu falei? Qual é a fé que nós precisamos? A fé que nos faça descansar. Qual é a fé que nós precisamos? É a fé que não nos faça agir por desespero. Qual é a fé que nós precisamos? É a fé que transforma a nossa vida. Esse tipo de fé que nós precisamos. E que o Senhor nos ajude, nos abençoe, te fortaleça e te dê essa fé. Essa fé que nós meditamos hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pai, eu quero orar nesta manhã e louvar ao Teu nome por tudo aquilo que nós ouvimos e meditamos aqui. Eu quero Te agradecer por Tua bondade, por Teu amor, por Tua paciência conosco, como nós ainda somos tão frágeis, limitados e como nós ainda não entendemos a fé bíblica. Nós não entendemos, somos tão limitados, conhecemos ainda tão pouco. Pai, mas nesta manhã nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e dependemos de Ti e queremos viver esse tipo de fé que nós estudamos hoje. É isso que nós queremos. Nós queremos uma fé que nos faça descansar. Nós queremos viver uma fé que não nos faça agir no ímpeto ou por desespero. Oh Deus, nós queremos também uma fé, viver uma fé que transforma a nossa vida. Senhor, ajuda-nos, Pai. Toca a nossa vida, toca o nosso coração, abençoa-nos nesta manhã. Muda, Senhor, a nossa vida, muda as intenções do nosso coração. Que possamos olhar para o Senhor, confiarmos no Teu caráter e saber que o Senhor continua soberano sobre tudo e todos, tem o controle do universo em Suas mãos. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça, e eu sei que o Senhor pode realizar nesta manhã milagres maravilhosos aqui neste encontro, nesta live. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós, Senhor. Realiza um milagre hoje, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, que possamos aprender a descansar em Ti, descansar em meio às lutas, descansar em meio às tempestades desta vida. E quantas são, Senhor, como temos vivido nesses tempos, tempestades perigosíssimas. Pai, tivemos tantas situações na nossa vida, Pai, mas ao mesmo tempo nós temos visto a Tua mão sobre nós, a Tua mão cuidando, renovando, tratando, levantando, ensinando, curando, realizando milagres. Como nós vimos o Senhor transformando tantas coisas, Pai, na nossa vida. E a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar esta obra, até a volta de Cristo Jesus. Continua, Senhor, continua mesmo, Senhor, trabalhando na nossa vida, no nosso coração,
mudando os nossos conceitos, Senhor. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos, Pai, de uma postura religiosa. Mas nós queremos Te conhecer através das Escrituras, da Tua Palavra, Senhor, da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, em nome de Jesus, realiza hoje um milagre na nossa vida. Peço que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso dia, as nossas atividades do dia, da semana, que o Senhor dê luz a cada um de nós, que o Senhor dê a direção clara, a direção certa do que fazer, do que falar, de como agir, que a Tua boa mão esteja dirigindo os nossos passos, nos guiando, abençoando, fortalecendo, renovando, Senhor. Abençoa os meus irmãos de perto, os de longe. Senhor, guarda a vida deles, os seus familiares. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e eu Te agradeço, porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo nosso Deus. Receba honra, glória e adoração pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém.